O nome do anime tá aí na descrição. Uma guerra civil entre o sul e o norte aconteceu. Ela atingiu o seu auge, até que o norte fez alguns experimentos desumanos para transformar as pessoas em encarnados e mudar todo o rumo dessa batalha. Esses experimentos deram ao Hank Harrod o poder de uma besta mítica divina, permitindo que ele se transformasse em um lobisomem e acabasse com a guerra. Mas, assim que a guerra termina, o país percebe que não vai ser capaz de controlar alguém que tem um poder de um deus, e eles decidem que a sua vida não tem mais valor algum. Eles atiram nele com uma bala matadora de deuses. A Guerra Civil começou quando a União Patriota do Norte e a Confederação de Patriotas do Sul descobriram um mineral precioso que se chama de Somnium. O Norte estava do lado perdedor, até que começaram a usar o Somnium para criar os encarnados. Eles são o produto nascido de uma pesquisa de uma mulher que se chama Elaine. E logo, eles foram usados no campo de batalha, dominando o sul com a sua força monstruosa, e os poderes do norte começaram a vencer. Mas algo inesperado aconteceu. Um dos seus companheiros, que se chama Abby, a Hydra, começou a matar os seus companheiros. O Hank, que se tornou o capitão dos encarnados, tenta impedir ele, mas ele recuperou a consciência por alguns segundos e implora ao Hank que o impeça. Antes que o Hank possa fazer qualquer coisa, os soldados humanos começaram a atirar os seus canhões nele. Era um poder massivo em cima do monstro. E após esse incidente, a Elaine revela ao Hank e ao Kane que o Abby falou com ela sobre a sua condição e que estava piorando. Mas a Elaine não podia fazer nada e não sabia como fazer isso parar de acontecer. Ela explica que os poderes encarnados no Abby estavam começando a dominar ele e transformar ele em uma besta por completo. Dessa maneira, o Hank dá a todos um discurso de que eles não são verdadeiros animais ainda. Eles são seres humanos por enquanto, e revela o que aconteceu com Abby. Isso poderia acontecer com eles também. Então, antes que eles percam completamente a sua sanidade, eles, como encarnados, devem ser mortos por eles mesmos. Algumas semanas depois, o norte começou a matar eles e eles começaram a perder a sanidade para a besta dentro deles. Então eles tiveram que ir se matando. Os que sobraram, o Hank decidiu chamar eles para saírem dali. O Hank visita a Elaine e pede para conversar com ela. Nesse momento, a Elaine revela a ele que a guerra já acabou e o norte com o sul estavam preparados para um tratado de paz. Mas nesse tratado não incluía os encarnados. Como eles são considerados deuses no campo de batalha, muitas pessoas temem eles. E uma vez que a guerra seja finalizada, os encarnados têm que acabar. Ela se vira e atira no Hank com uma bala que mata encarnados. Ela avisa ele que todos os encarnados vão se perder. E quando isso acontecer, vai virar uma ameaça que a humanidade vai ter que enfrentar. Isso seria ainda maior do que a própria guerra. A Elaine tentou encontrar uma maneira de evitar que os encarnados se tornassem bestas irracionais, mas a única solução é matar eles antes que eles se tornem uma ameaça para a sociedade. Ela considera que o Hank é muito gentil, mas não tem jeito. Ela e o seu amigo de infância Kane planejam matar o esquadrão de encarnados hoje à noite, mas nessa hora algo acontece. O Kane simplesmente trai a Elaine e atira nela. O Hank, enquanto estava apagando, consegue ver aquilo. O Kane fica rindo da Elaine e do nada, o Hank apaga. Se passando 2 meses, o Hank acorda. Ele estava do lado de uma segunda tenente militar que se chama Lisa. Ela diz que a guerra acabou, o esquadrão dos encarnados se desfez e a maioria deles ficou louco e foi enviado pelo Kane para ir para onde eles quisessem. Ela também fala ao Hank que o Kane e a Elaine estavam desaparecidos desde aquela noite. O Hank sabe que ela foi traída pelo seu amigo de infância, e o Hank decidiu que ele iria atrás do Kane e vai começar pelos encarnados. Ele encontra um velho amigo que se chama Ed. Ele fala que ele é um herói de guerra graças ao poder do encarnado. Mas o Hank é contra isso, porque esse poder tá deixando ele louco, e se isso acontecer ele vai sair matando muitas pessoas por aí e vai se tornar uma ameaça. Os encarnados não têm lugar nesse mundo. Eles estavam matando as pessoas, isso não vai acontecer com ele ali. O Hank joga a sua lança e detona a bomba ligada a ela, matando o Ed na hora. Agora, indo para alguns dias depois, o Hank visita a cidade do William para matar ele. Na hora, o William volta à cidade e ele estava transformado em dragão.
Por mais que ele seja manso comparado ao Ed, o Hank tem que matar ele para evitar que ele se torne uma ameaça para as pessoas. Enquanto descansa em um bar, uma garota de repente entra ali e atira no Hank com um rifle. Mas as balas são normais e não podem matar ele. Então o Hank vai atrás dela e leva ela dali. Ele interroga a menina e ela revela que ela é a filha do William. Nessa hora, o Danny, que é um outro encarnado, apareceu. O Hank vai enfrentar ele e o Danny conta sobre os seus crimes. Ele saqueia comerciantes nas estradas, mas o Hank não pode deixar essas coisas continuar acontecendo e assim ele se prepara para atacar. Mas a filha do William, que se chama Shell, impede o Hank de matar o Danny. Só que ele começa a se transformar e vira um rinoceronte gigante e começa a atacar o Hank. Mas o Hank já estava no seu ombro e perfura o peito do Danny com a sua lança-bomba, detonando ela. Assim, ele sai do encarnado. O Hank estava para dar o golpe de misericórdia, mas antes disso, o Danny diz que só fez tudo isso porque a cidade dele era muito pobre e que eles não podiam nem tomar um café. Mesmo triste com toda essa história, toda essa situação, o Hank atira e as pessoas ficam devastadas por isso. Quando ele estava saindo dali, a Shell pergunta a ele se ele vai matar mais dos seus parceiros. E ele responde que eles fizeram um juramento de que, quando eles se transformassem, eles deveriam morrer. A Shell tenta impedir ele, mas o Hank já se decidiu. Então a Shell decidiu se juntar a ele na sua missão de caçar os monstros. Alguns dias depois, o Hank e a Shell chegaram a uma cidade que estava sendo aterrorizada pelo Minotauro encarnado. Aparentemente, o encarnado criou uma fortaleza, desmontando a casa dos habitantes dali. Ao mesmo tempo, ele diz a todos que o inimigo vai vir e não há melhor momento para se preparar para a guerra. A Lisa informa eles que eles precisam acabar com o cara, porque se ele continuar a construir a sua fortaleza, todos os cidadãos vão ficar sem tetos. O Hank diz a Lisa que ele estava indo para lá. Então, quando a noite chega, a Shell faz companhia até a entrada da fortaleza. Mas no caminho por ali, a Shell sem querer ativa uma armadilha que quase corta ela ao meio. Mas o Hank a salva bem na hora. Ela pergunta mais sobre esse Minotauro e o Hank conta a ela sobre a história do Theo. Ele sempre estava muito em pânico na guerra. Então isso explica porque ele construiu uma fortaleza tão cheia de armadilhas. Ele quer segurança. Quando eles vão entrar, o Hank deixa a Shell do lado de fora para enfrentar o Theo. Então, finalmente os dois se encontram. O Theo cumprimenta ele não como se fosse um inimigo, mas quando o Hank mostra suas intenções, o Theo se transforma no Minotauro completo. Ele ativa as armadilhas e o Hank fica preso. Assim que o Theo estava prestes a acabar com ele, o Hank se transforma em um lobisomem. As armadilhas do Minotauro não conseguem seguir o Hank porque ele tem sentidos muito aguçados e uma agilidade insana. Então, uma vez que uma armadilha do Theo joga o Hank pro alto, ele usa isso para desferir um ataque fatal e rápido no Minotauro. O Hank então dá o tiro de misericórdia. Dessa maneira, nós vamos para dias depois. O Hank e a Shell viajam de trem para outra cidade, mas antes que eles possam progredir, a Lisa para o trem e informa o Hank sobre outro encarnado, aparentemente um monstro chamado de Behemoth. Ele estava em uma rota de colisão com a recém-construída Ponte de Ferro, uma ponte que conecta o norte e o sul. Assim que ele conhece os detalhes, o Hank conta a todos o seu plano e espera o Behemoth chegar. Assim que ele chega, eles começam a atirar e isso segura o monstro um pouco. Na manhã seguinte, eles começam a prender a criatura, e a Shell também tenta convencer o Hank de não matar o Behemoth, mas, depois de explosões acontecerem, isso enfurece o Behemoth. O Hank se transforma em um lobo de novo para parar o encarnado. Então, após uma série de ataques, eles podem ter conseguido explodir as entranhas do monstro, mas ele ainda continua se movendo, e vai o mais rápido possível até a ponte. Então um paredão de pedra cai e revela o oceano. O Art era de poucas palavras, mas ele queria ver o oceano, e quando ele consegue ver, ele chora, ainda encarnado. E como ele estava com as entranhas toda pra fora, todo mundo já deve saber o que aconteceu com ele. Agora, nós vamos para alguns dias depois. O grupo chegou em outra cidade, que estava sendo aterrorizada por outro encarnado. O grupo vê vítimas de um ataque e uma das crianças confessa que viu o que aconteceu na noite passada. A Lisa tenta interrogar a criança, mas ela foge. A Shell
tenta falar com o garoto, mas acaba sendo alvo de uma gárgula encarnada. Mais uma vez o Hank chega bem na hora e a salva. A gárgula tenta dizer ao Hank que o que ela estava fazendo era praticamente justiça. E o Hank não aceita isso e tenta atacar a gárgula, mas ela foge. Só que mais tarde naquela noite, o Hank vai atrás dela e confronta ela mais uma vez. O encarnado atira nele com uma bala assassina de encarnados e o Hank volta à sua forma humana. Assim a Shell e o garoto estavam prestes a ser mortos, mas o Hank remove a bala do seu corpo e ataca o encarnado perfurando seu peito. Só que tem um problema, o Kane chegou ali e sequestrou a Shell. Ele diz que o Hank deve atender ao convite ou a Shell vai receber um tratamento especial. Ele estava em uma festa e do nada vários encarnados começaram a fazer a festa com as pessoas dali, bagaçando geral. O Hank chegou ali e tenta lutar contra os encarnados, mas ele estava sozinho contra vários e vários. Mas felizmente, um grupo de soldados chega e começa a atirar nos encarnados. Um dos soldados dispara um canhão no Kane e fez o maior buraco no seu peito. O Hank vê isso e taca o arpão na cara do Kane e explode a bomba. Mas os poderes do Kane o curam completamente em segundos. Ele atira na Shell e isso desperta as memórias do Hank do momento que a Elaine tomou o tiro do Kane. Isso faz ele se transformar em um lobo gigante branco, era muito maior que o normal, e ele sai destruindo a cidade. Ele ficou completamente desgovernado. Assim, o tempo passa para algumas semanas. O Hank se vê viajando sem rumo em montanhas de gelo. Depois de andar um pouco, o Hank é atacado por um outro encarnado. Era um lobisomem como ele, só que roxo. O lobisomem pergunta a ele por que ele recusou a proposta do Kane. E o Hank tenta atacar ele, mas está fraco demais. Ele tenta fugir, mas o encarnado sente o cheiro dele de longe. O lobisomem o ataca e corta até a árvore que ele estava escondido. Mas o Hank se esquiva e consegue atirar no lobisomem. Ele ainda resiste ao ataque e fere o ombro do Hank. O lobisomem só zomba dele sair dali. Naquela noite o lobisomem encontra o Hank de novo no mesmo local e o desafia. Mas dessa vez o Hank se transforma na sua forma de lobisomem e eles começam a se enfrentar. O Hank ataca sem pensar. O lobisomem se lembra da sua transformação no lobo gigantesco e volta à sua forma humana. O lobisomem pega ele e regaça no chão. Ele chama o Hank de patético e decide jogar ele no penhasco mais próximo e ele fica pisando no corpo do Hank. Mas nesse momento, aquele soldado do outro dia apareceu ali para salvar o Hank. Mas o Hank caiu do penhasco. Só que do nada, ele acorda com a Shell do seu lado. E ela diz pra ele que voltou pra sua cidade natal. A Shell diz que o seu pai, que o Hank matou, ressuscitou como um encarnado zumbificado. Então ela não teve escolha a não ser matar o seu pai. Depois de matar ele, a Shell diz que de alguma forma ela consegue entender porque o Hank estava matando os encarnados. O Hank fala sobre as suas preocupações e ela o conforta. O Hank diz a ela que por mais que eles possam se transformar em monstros, eles ainda são humanos e desejam viver. O Hank sai dali e ele queria matar o seu amigo lobisomem de uma vez por todas. O Hank o encontrou e estava para brigar, mas a Shell chegou ali e atirou nele. Essa era a brecha que o Hank tanto precisava. Ele se transforma no lobisomem e os dois brigam de novo de uma forma monstruosa. Então, com um golpe final, o Hank mata mais um encarnado, e dessa vez foi varando o peito dele e até a árvore atrás dele se deu mal. Agora, nós vamos para algumas semanas antes da batalha final. O Kane e vários encarnados estavam estabelecidos em uma base ali próximo, nem no sul e nem no norte. Os encarnados seriam os deuses dali. Com essa nova ameaça, o norte estabeleceu uma força-tarefa para localizar o Kane e acabar com o hospício de atrocidade que ele estava fazendo. O Hank se junta a esse grupo de soldados especializados em extermínio de encarnados. É claro, com uma pequena ajuda da Shell. O batalhão marcha para a fortaleza e eles são imediatamente recebidos com flechadas dos encarnados. O Hank se transforma no lobisomem para atrair o centauro para uma armadilha, mas ele se cura rapidamente dos ferimentos de bala e foge dali enquanto os soldados fuzilam ele. No dia seguinte, o exército se prepara para começar a guerra cavando trincheiras.
Então, o comandante sinaliza o ataque e ondas de soldados do norte correm para a fortaleza, sendo liderados pelo Hank. Embora eles tenham conseguido chegar à fortaleza, eles foram emboscados e por trás o Centauro começa a disparar as suas flechas, matando os soldados. Só que o Centauro cai em uma trincheira e ele foi atacado pelo Hank, que perfura o seu peito. O Centauro lança um sinalizador para ser bombardeado. Embora ele tenha metade do seu corpo destruído, ele consegue se recuperar. Mas de repente, uma névoa rosa ficou por toda parte. Esse era o pai do Abe. O Hank finaliza o Centauro de uma vez por todas, e o Kane aparece ali matando os soldados. O Hank consegue sentir isso, e joga o seu arpão no braço do Kane e atira nele. Mas o Kane se transforma em uma névoa de sangue e reaparece de novo. O Kane revela a ele que ele construiu um novo império para todos os humanos e bestas em uma utopia onde todos podem viver em harmonia. Ele diz ao Hank que humanos são criaturas dementes e encarnados nascem disso. O Hank na hora se lembra da Elaine e se transforma em um lobisomem e começa a atacar o Kane. Mas ele estava praticamente em modo Deus, e não importa o que o Hank faça, o Kane consegue escapar sem grandes problemas. O Kane cria vários clones e os usa para atacar e ferir o Hank. Quando o sol nasce, o Hank volta ao normal, mas a Shell aparece e o lembra que ele ainda é um humano e não um monstro. A Shell faz com que as memórias do Hank voltem, e ele se lembra que ele amava a Elaine e ela também gostava dele. O Kane também se lembrou disso e tenta atacar a Shell, mas o Hank bloqueia o seu ataque e joga ele para longe. Então, quando ele vê que o exército tomou conta do forte, ele foge dali. Então, por enquanto, essa ameaça foi controlada. O Hank e a Shell, depois de fazerem tudo isso, partem para conseguir encontrar mais encarnados, para conseguir matar eles e tentar trazer a normalidade para esse mundo, porque aparentemente os encarnados continuam sendo feitos um atrás do outro e essa situação não vai parar até pelo menos o Kane ser morto e a Elaine ser encontrada. O que vocês acharam dessa história? Deixe aí nos comentários. Obrigado por assistirem e até a próxima.